Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. Um homem foi preso hoje suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória Regina de Souza, na região metropolitana de São Paulo. A polícia fez uma varredura na área de mata onde o corpo foi encontrado e descobriu novos indícios que podem levar à conclusão do caso. Michael Salles dos Santos andava de moto quando foi preso. O suspeito chegou à delegacia de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no final da tarde. Ele é o dono do carro prata, apreendido nesta semana. No veículo, peritos encontraram um fio de cabelo que pode ser da vítima e que é comparado com amostras de DNA no Instituto Médico Legal. A Justiça encontrou indícios suficientes para a decretação da prisão temporária por 30 dias. Policiais apontaram contradições no depoimento do suspeito preso. Ele disse que na madrugada do crime estava em casa com a mulher, informação que foi negada por ela aos investigadores. Também hoje foi autorizada a busca e apreensão na casa de outro investigado. A prisão dele foi negada pela Justiça. Mais cedo, equipes refizeram o trajeto da adolescente na madrugada em que ela foi levada, em busca de pistas. Peritos localizaram roupas e fios de cabelo enterrados próximo ao local onde o corpo da adolescente foi encontrado. Eles acharam meio estranho o mato estar baixado ali e começaram a observar o local. Ao observar o local, eles se depararam com uma terra fofa ali, onde eles, ao olharem, eles viram lá fios de cabelos, pedaços de roupas. Vitória, de 17 anos, desapareceu no dia 26 de fevereiro. Ela saiu do trabalho num shopping de Cajamar por volta da meia-noite. Uma câmera de segurança gravou a jovem perto de um ponto de ônibus. Ela contou a uma amiga ter sido seguida e assediada. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço, eu não consigo correr, eu fico parada. Por mensagem, também disse estar com medo de 2 rapazes que estavam no ponto. Vitória nunca chegou em casa. O corpo dela foi encontrado uma semana depois, numa área de mata, a 5 quilômetros da casa dela. Havia sinais de violência e ela teve os cabelos raspados. Os indícios apontam que a adolescente teria passado pelo menos 2 dias num cativeiro. A principal linha de investigação é de que ela tenha sido morta por vingança. Até agora, 20 pessoas foram ouvidas pela polícia. Pelo menos 7 são consideradas suspeitas, entre elas 2 ex-namorados de Vitória. Ponte destruída pela chuva é reinaugurada no interior do Rio Grande do Sul. Bombardeios russos matam ao menos 25 pessoas na Ucrânia. Ministro Alexandre de Moraes dá prazo para a PGR se manifestar sobre defesa de réus em suposta tentativa de golpe. No Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer militares que chegaram aos mais altos postos de comando. E a indicação de uma advogada para o Superior Tribunal Militar. No futebol, os gols do sábado pelos estaduais. E tudo sobre os clássicos em que valem vaga para a final do Campeonato Paulista. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. O carnaval faz a venda de bebidas alcoólicas crescer 30% em todo o Brasil. Em São Paulo, o comércio desse tipo de produto nos blocos só é permitido com autorização da prefeitura. Mas ambulantes sem credenciamento se espalham pela cidade, o que pode representar um risco à saúde. O ponto de venda é improvisado no porta-malas do carro. São várias garrafas de bebidas alcoólicas. Tudo fica armazenado sem nenhuma proteção. Repare que até uma criança parece ajudar nas vendas. A mistura das bebidas é feita ali mesmo na calçada. Esta mulher compra um drink amarelo, paga e vai embora.
As imagens foram gravadas hoje à tarde próximo a um bloquinho de carnaval na região oeste de São Paulo. Mas registramos a venda sem autorização em outros pontos do carnaval de rua. A comercialização de bebida alcoólica nos blocos da cidade só é permitida com autorização da prefeitura, que fiscaliza as festas e apreende o material de quem não tem permissão. A prefeitura de São Paulo informou que mais de 2.000 garrafas foram apreendidas em 6 dias. Quem compra desses vendedores clandestinos não sabe a procedência do produto. A gente tem que pegar tudo fechadinho, lacradinho, tem que ficar de olho, né? Não pode comprar em qualquer lugar, né? O risco de comprar de quem não tem licença da prefeitura vai além da higiene. Existe a possibilidade de consumo de um produto irregular. Em Goiânia foram apreendidas 2.500 garrafas falsificadas de uísque e vodka. As bebidas seriam vendidas durante o carnaval. Um homem foi preso. A venda de bebidas alcoólicas durante o carnaval aumenta em até 30%. E 1 em cada 3 bebidas vendidas no país é falsificada, o que é crime. Além disso, esses produtos podem causar graves problemas à saúde do consumidor. As bebidas geralmente são adulteradas com 2 produtos, o etilenoglicol e o metanol, que é considerado o mais perigoso. O metanol, ele é um produto que não tem uma metabolização pelo organismo. Ele traz um dano hepático grave e imediato, leva a uma hepatite alcoólica de risco absurdo, dependendo da quantidade que for consumida. Literalmente o fígado derrete, levando a uma insuficiência hepática, e fora que o metanol, ele impregna o nervo óptico, que leva a uma cegueira irreversível. Os principais sintomas característicos de quem consumiu uma bebida falsificada são náuseas, vômito, diarreia e dores na região dos olhos, na cabeça e pelo corpo. Muito atenta e preocupada, Vanessa criou uma técnica para não correr risco. É simples, não compra nada na rua. Eu não compro, eu trago de casa. Aí assim não tem risco? Aí não corre o risco. A Polícia Rodoviária já apreendeu neste ano quase 200 animais silvestres só nas estradas federais da Bahia. O estado faz parte de uma rota do tráfico de animais no país. Esta jiboia e este gambá foram encontrados nas ruas de Salvador durante o carnaval. Já estas araras foram apreendidas em uma rodovia no interior do estado. Eram vítimas de maus tratos. Agora estão bem cuidadas e monitoradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Bahia faz parte de uma rota do tráfico de animais silvestres no país. A gente tem uma média entre 10 a 30 animais que chegam por dia. Mas tem situações com apreensões, com grandes apreensões, que chegam 800 passeriformes, canários, cardeais, que são animais frequentemente impactados pelo tráfico. Só este ano já foram apreendidos cerca de 180 animais silvestres nas rodovias federais da Bahia. Em todo o ano passado, pelo menos 7.100 foram retirados da natureza para o comércio ilegal. A maior parte das apreensões aconteceu na BR-116, em Vitória da Conquista. A pena prevista para o tráfico de animais silvestres é a prisão de 6 meses a 1 ano e multa. Os animais apreendidos são trazidos aqui para o CETAS, Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres, onde são acolhidos e recebem tratamento adequado. Estas 2 jaguatiricas estão de quarentena. Uma delas era criada em ambiente doméstico, o que é proibido. A outra foi abandonada, provavelmente comprada ainda filhote, de forma ilegal. As 2 ainda vão precisar de mais tempo antes de voltar ao habitat natural. Um animal que é predador, ele precisa predar, ele precisa ter esse tipo de comportamento. Um animal que é preso, ele precisa ter também o instinto de fuga. Assim como a gente devolve os animais, também isento de doenças que possam ser importantes aí para a saúde pública e ser transmissível para o ser humano. 5 suspeitos morreram e 1 ficou ferido numa troca de tiros entre policiais militares e traficantes em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Os PMs afirmam que faziam um patrulhamento quando foram atacados e então reagiram. O homem ferido foi levado a um hospital da região. Com os traficantes foram apreendidos um fuzil, 5 pistolas, 3 radiocomunicadores e drogas. Grupos rivais disputam o controle do tráfico nas comunidades locais.
Andar pelas calçadas ou transitar pelas ruas e avenidas tem se tornado um grande desafio por causa do avanço de obras por todo o país. Caminhões de construtoras tomam conta do caminho que deveria estar livre. Caminhões e caçambas ocupam espaços de ruas e avenidas e mesmo onde o trânsito já é intenso. Os veículos fazem manobras o tempo todo. O cenário se repete em todo o país, principalmente nas grandes cidades, onde os prédios não param de subir. Com calçadas interditadas, a caminhada também fica insegura, além de restos de materiais deixados no chão. Tem muita gente que morre de medo de andar na calçada, principalmente idoso, fazer uma caminhada porque você vai andando, olhando para o chão, porque morre de medo. Esta construção privada na zona sul de São Paulo interditou uma das 3 faixas da rua. Por aqui é proibido estacionar. Esse arquiteto e urbanista fala sobre os prejuízos para a população. É uma via que circula ônibus, então tem um prejuízo social muito grande. São pessoas que chegam atrasadas no trabalho, ficam mais estressadas, a gente tem um aumento do consumo de combustível, enfim, a gente tem um custo social muito elevado em detrimento de um benefício privado. Horário, às vezes tem horário para médico e a gente sempre chega um pouco atrasado. Não termina nada, começa, não acaba, fica essa coisa horrorosa, sabe assim, só atrapalhando o trânsito. Nesse outro flagrante, com o caminhão estacionado na rua de Mão Simples, os motoristas não têm escolha. A ultrapassagem proibida é a única forma de seguir viagem. A maioria das construtoras tem autorização para estacionar os caminhões em frente às obras, mas especialistas afirmam que os impactos poderiam ser menores se as empresas se organizassem melhor para ocupar as vias e se houvesse mais fiscalização do poder público. O que dá para fazer é os órgãos de trânsito autorizarem essas ocupações de pistas em horários que sejam menos traumáticos para o trânsito, principalmente aquelas obras feitas em grandes avenidas. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, informou que tem hoje mais de 9.000 caminhões cadastrados e autorizados para o serviço e que há horários estabelecidos para fazer esse tipo de serviço na cidade de São Paulo. E uma boa notícia para quem sofre de diabetes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta semana um novo tipo de insulina que pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E olha a facilidade, ó, no lugar das doses diárias, esse novo medicamento é aplicado apenas uma vez por semana. Desde que foi diagnosticado aos 15 anos como diabético do tipo 1, o Daniel segue uma rotina rigorosa para controlar a doença. Se você fizer o tratamento correto, for disciplinado nessa parte, no cuidado do diabetes, você consegue desenvolver qualquer tipo de atividade que você quiser. Todos os dias, ele precisa de injeções de insulina de efeito rápido, antes e às vezes depois das refeições. Ela é usada para fazer a correção, caso o meu nível de açúcar no sangue esteja elevado, acima da minha meta, eu corrijo ela, mais o que eu for comer de carboidrato naquela refeição. E tem ainda uma aplicação diária de insulina basal, de efeito mais lento. É essa injeção que poderá ser substituída por apenas uma dose semanal, com a nova insulina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um avanço ainda maior, segundo este médico, para diabéticos do tipo 2, que representam 90% dos pacientes. Eles precisam de uma injeção por dia de insulina basal, ou seja, 365 aplicações a cada ano. Isso pode cair para 52 injeções por ano. Então, isso é um ganho de qualidade de vida, torna o tratamento mais prático. O laboratório fabricante do remédio diz que não tem previsão de quando a nova insulina vai chegar às farmácias. A empresa tem que pedir à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos que autorize a comercialização. É o órgão federal que define o preço máximo para a venda do produto. Com menos picadas, pode aumentar a adesão de pacientes que ainda resistem a começar o tratamento. Todo mundo prefere tomar um comprimidinho do que ficar se injetando diariamente. Então, é um obstáculo a menos para instituir um tratamento necessário naquele momento. Para quem não pode se descuidar, todo avanço que simplifique o tratamento faz diferença. Eu gostaria de ter uma vida longa e saudável, então tudo que tiver de modernidade, que for me ajudar
manter minha saúde por bastante tempo, eu acho que é válido. No Dia Internacional da Mulher, o Jornal da Record mostra a força feminina em funções que antes eram desempenhadas apenas por homens. É o que você vai conhecer agora. Mulheres que chegaram ao topo da carreira militar e se preparam para assumir o comando da tropa. O navio da Marinha do Brasil é empregado em missões humanitárias e no auxílio durante desastres. Nele funciona um complexo médico com 500 metros quadrados, equipados com leitos, inclusive de UTI e até unidade de terapia para queimados. Um cenário que faz parte do dia a dia de 3 médicas e capitãs de mar e guerra da instituição. Uma história que teve início em uma ilha, em plena Baía de Guanabara, onde fica o Centro de Instrução Almirante Vandenkolk. É ali onde tudo começa para quem é oficial do Corpo de Saúde. Primeiramente, parece que foi ontem que a gente passou por ali. As 3 serão promovidas a oficiais generais no posto de contra-almirante. Elas seguem o caminho aberto por outra médica, Dalva Maria Carvalho Mendes, da primeira turma feminina da Marinha, criada em 1980. Hoje, na reserva, foi a primeira mulher oficial general das Forças Armadas. Um pioneirismo que inspirou a nova geração. Participei de várias missões, inclusive vistorias de segurança de aviação, realizava inspeções de saúde de aeronavegantes em todos os distritos navais. Fui designada para dirigir a Unidade Integrada de Saúde Mental, que é o nosso único hospital psiquiátrico nas Forças Armadas. E ali sim foi o meu maior desafio. Eu acho que o momento mais marcante profissionalmente foi o momento que eu assumi a direção da Escola de Saúde da Marinha e aí me dei conta um pouco da responsabilidade que era ter a oportunidade da formação dessas pessoas em minhas mãos. Assim como na Marinha, outro setor que também é dominado por homens começa a se adaptar a um novo cenário, o da segurança pública. Aqui no Rio de Janeiro é uma mulher que comanda as equipes de agentes da prefeitura que tentam garantir a ordem nas ruas. Aimee de la Torre, de 31 anos, é supervisora na Secretaria Municipal de Ordem Pública desde 2023. É a única mulher na função e coordena 7 equipes por dia, com 60 agentes em ações que vão desde a fiscalização ao comércio irregular até a perturbação do sossego. Nós somos a competência, né? Nós somos multitarefas, donas de casa, cuidamos da nossa casa com amor e entregamos esse amor pela cidade quando servidora. O Dia Internacional da Mulher também foi marcado por protestos e homenagens pelo mundo. A chuva não espantou a multidão que se reuniu em Madrid, na Espanha. Manifestantes cobraram ações do governo para garantir igualdade entre homens e mulheres. Nos Estados Unidos, as ruas de Nova York foram tomadas por uma manifestação em defesa dos direitos das mulheres e pelas liberdades civis. Em Paris, cerca de 50 mil pessoas participaram da celebração pelo Dia Internacional dos Direitos da Mulher. À noite, em Paris, a Torre Eiffel exibiu mensagens de apoio às mulheres afegãs submetidas ao controle do Talibã. Na Itália, uma projeção de luzes e imagens na Fontana di Trevi defendeu a igualdade de gênero. E mais de 10 mil manifestantes se reuniram na capital alemã para marcar o Dia Internacional da Mulher. Em Israel, parentes de reféns se reuniram para pedir agilidade nas negociações dessa segunda fase de um cessar-fogo. O objetivo é libertar as mais de 50 pessoas que ainda estão em poder dos terroristas do Hamas. Carregando cartazes com as fotos dos sequestrados, o grupo de familiares pediu que todos sejam trazidos de volta o mais rápido possível. Reféns libertados na primeira fase da trégua participaram dos protestos e falaram para aqueles que ainda estão em cativeiro que tenham esperança de que em breve estarão livres. No total, 33 israelenses e 5 tailandeses foram devolvidos pelos terroristas do Hamas na primeira fase do acordo. Em troca, foram libertados mais de 2 mil prisioneiros palestinos. Hoje, pelas redes sociais, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu agradeceu ao presidente americano Donald Trump por mais uma vez apoiar Israel no que chamou de guerra justa contra os monstruosos terroristas do Hamas.
Nesta semana, Trump recebeu na Casa Branca alguns dos reféns libertados na primeira fase do acordo. O governo Trump participa das negociações de trégua. Segundo a emissora estatal de Israel, os Estados Unidos propuseram 60 dias de cessar-fogo em troca da libertação de 10 israelenses vivos. O governo de Israel afirmou que vai enviar representantes ao Catar na segunda-feira para mais uma rodada de negociações. Além da nova trégua, propostas de reconstrução de Gaza são discutidas, entre elas uma do Egito, que prevê investimentos de mais de 300 bilhões de reais sem que os civis deixem o território. A ideia, aprovada por líderes árabes, ganhou o apoio de França, Alemanha, Itália e Reino Unido, que afirmam que a proposta é realista. Na fronteira com o Líbano, Israel realizou um ataque com drones contra instalações militares do grupo terrorista Hezbollah. Também houve operações israelenses no sul da Síria. A área é monitorada desde que o ditador Bashar al-Assad foi deposto no fim do ano passado. Mais de 1.000 pessoas morreram em confrontos na Síria desde a última quinta-feira. As forças de segurança sírias enviaram reforços à região litorânea, palco dos confrontos entre agentes do governo e militantes que apoiam o ex-ditador Bashar al-Assad. Ele foi deposto em dezembro e fugiu para a Rússia. Perto do portão de um aeroporto, um grupo de civis pediu proteção a Moscou. Depois da escalada de violência nos últimos dias, o presidente interino, Ahmed al-Sharaa, afirmou que vai levar os apoiadores de Assad a julgamento. Bombardeios russos deixaram pelo menos 25 mortos em várias regiões da Ucrânia. Um dos ataques aconteceu na região de Donetsk e deixou 11 mortos. Em outras áreas, como Kharkiv e Odessa, casas e prédios foram destruídos. Parte da Ucrânia também ficou sem eletricidade por causa dos bombardeios. O presidente Volodymyr Zelensky reafirmou o compromisso da Ucrânia com um diálogo construtivo com os Estados Unidos. Ele disse que representantes diplomáticos e militares podem se reunir com autoridades americanas na Arábia Saudita semana que vem. Serão discutidas estratégias para encerrar a guerra, que já dura mais de 3 anos. E em meio às negociações para o fim da guerra, ucranianos que vivem no Brasil precisam lidar com a ansiedade e o medo. Conversando com a mãe, que está na Ucrânia, o Alex consegue matar a saudade da família. Com sotaque carregado, ele traduz a fala tensa da mãe. Todos a Ucrânia, entrar território da Ucrânia, 200 drones, agora. O engenheiro de telecomunicações está no Brasil há quase 4 anos. Ele veio acertar a mudança da mulher e das filhas para Kiev, na Ucrânia. Alguns meses depois, o país foi invadido pela Rússia e eles permaneceram em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, onde o Alex trabalha. É uma dificuldade, é uma tristeza, porque a gente não consegue ter paz. Mesmo a gente estando aqui, a gente não tem paz, porque sabe que ele é parte de mim, né? A família dele está lá, então a gente fica nessa inquietude o tempo inteiro. Ficar longe da família é muito difícil para o Alex, ainda mais quando se tem um irmão lutando na guerra. A grande preocupação é saber se ele continua vivo. Eu ligar todos no dia, eu ligar irmão, eu não ligar, irmão, eu mensagem. Irmão não pode conversa, não pode nada, mensagem e não quer escrever. Desenho, mandar, vivo, legal. Não há um único dia que o Alex não passe um bom tempo assim, com toda a atenção voltada às informações que vêm da Ucrânia. O que ele e a família mais querem é que seja anunciado logo um acordo de paz e o fim da guerra, uma espera que já existe há 3 anos. Você tem uma clara violação dos direitos de soberania de um país que foi invadido. Quando você olha o mapa da Europa, a Ucrânia é o que tem o maior território ali, de forma contínua. E naquela faixa ali também você tem o quê? Minerais raros também. Aqui no Brasil, a família Slilsarenko vai aumentar e não vê a hora da paz tomar o lugar das bombas. Eu quero primeiro abraço mãe, abraço irmão. Você espera que essa guerra acabe logo? Sim. Sim, espero.
Pelo menos 13 pessoas morreram nas enchentes que atingiram a cidade argentina de Bahía Blanca, a 600 quilômetros de Buenos Aires. Em apenas 12 horas, acredite, choveu a quantidade esperada para o ano inteiro. Equipes de resgate ainda tentam retirar moradores das áreas de risco. Mais de 1.300 pessoas precisaram deixar as casas. Também houve relatos de saques em lojas durante a noite. Algumas regiões continuam sem energia elétrica. E aqui no Brasil, um apagão atingiu hoje Manaus e cidades da região metropolitana da capital do Amazonas. Segundo a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, o problema foi causado pelo desligamento automático de uma linha de transmissão do Sistema Nacional, depois das fortes chuvas que atingem o estado. O fornecimento foi restabelecido durante a tarde. Hora da previsão com a Lidiane Sayuri. Lidiane, boa noite para você. Como é que vai ser o domingo pelo Brasil? Vamos lá, Giovana. Olha, com alertas para chuva forte nas regiões sul, norte e nordeste. Em grande parte do sudeste e do centro-oeste, a previsão é de sol. Boa noite para você. Edu, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas de tempestade e de declínio de temperatura para o Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, a temperatura amanhã não passa dos 25 graus, com chuva em vários momentos. Em Blumenau, previsão de temporais e queda de granizo, máxima de 32. Em Paranaguá, dia de sol com 31 graus e chuva forte só à noite. Em São Paulo, domingo quente e ensolarado, sem chuva. Esquenta até os 34 graus. A partir de segunda, é alto o risco de temporais. Ao longo da semana, o calorão diminui. Hoje foi mais um dia marcado pela chuvarada na metade norte do país. Neste momento, podemos observar instabilidades sobre o Amazonas, Mato Grosso e Pará. No sul, já notamos esse corredor de nuvens, é a frente fria. Amanhã, ela avança pelo sul do país, espalhando instabilidades sobre os 3 estados da região. No norte e no nordeste, o encontro dos ventos dos 2 hemisférios, chamado de Zecite e representado por essa escadinha laranja, causa muita chuva, principalmente entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Amanhã, em Porto Alegre, a máxima não passa dos 27 graus. Faz até 37 no Rio de Janeiro, 33 em Goiânia, 26 em São Luís e até 30 em Rio Branco. Tempo delivery. O José é de Piracuruca, Piauí. Oi, José. O tempo continua chuvoso para você. Os temporais acontecem a qualquer hora e é alto o risco de transtornos. Fique atento aos alertas. O Wagner é de Monte Alegre de Minas, Minas Gerais. Bem-vindo, Wagner. Sem mudanças no tempo, com muito sol e sem chuva. Esquenta até os 34 graus. A gente espera a sua participação. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Edu. Lídia, obrigada. A seguir, ministro Alexandre de Moraes estabelece um prazo para que o Ministério Público se manifeste sobre defesas de réus em suposta tentativa de golpe. E veja ainda, presidente Lula indica advogada para o Superior Tribunal Militar. Estamos de volta para você saber que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou hoje à Procuradoria-Geral da República as defesas dos 34 denunciados pela suposta tentativa de golpe de Estado. A PGR tem agora 5 dias para se manifestar sobre as respostas. Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto e outros 24 denunciados encaminharam as defesas dentro do prazo, que era de 15 dias. As demais podem se manifestar no dia do julgamento. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR por supostamente estimular e realizar atos contra os 3 poderes e contra o Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro de 2023. Na defesa, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que a denúncia não pode ser uma peça de ficção e tampouco preencher suas falhas narrativas com presunções sem nenhum fundamento.
Em defesa enviada ao STF, o ex-ministro Walter Braga Neto afirmou que a denúncia da PGR é ilógica e fantasiosa e que a justificativa para sua prisão antes de qualquer sentença é insustentável. O almirante de esquadra Almir Garnier, que comandou a Marinha no governo de Jair Bolsonaro, nega ter praticado qualquer conduta criminosa e que as acusações se baseiam em relatos indiretos. Agora, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem 5 dias para se manifestar sobre as defesas. O prazo começa a contar a partir de segunda e termina na sexta-feira. Depois, o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se leva ou não o caso para julgamento na primeira turma da Suprema Corte, que pode arquivar ou tornar os denunciados réus. O presidente Lula indicou uma advogada para o Superior Tribunal Militar. A indicação de Verônica Abdala Sterman ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Ela é mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo e tem especialização em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. O presidente afastado da Coreia do Sul deixou a prisão neste sábado. Yoon Suk-yeol estava preso desde janeiro por insurreição. Ele foi indiciado por impor uma lei marcial no país no final do ano passado e agora vai responder em liberdade. Yoon pode ser condenado à prisão perpétua e até mesmo à pena de morte. Ele segue afastado do cargo enquanto um tribunal constitucional examina o pedido de impeachment encaminhado pelo parlamento. E veja a seguir, ponte símbolo da enchente que devastou o Rio Grande do Sul é reinaugurada. E ainda, um levantamento revela quais cidades brasileiras têm mais casos de assédio contra mulheres. Hoje de manhã foi reinaugurada a ponte que caiu no interior gaúcho por causa das tempestades de 2023. E a região também foi uma das mais atingidas pelas enchentes históricas do ano passado. Moradores que tiveram as casas destruídas ganharam um novo lar em bairros que foram construídos do zero. Ter onde morar com segurança parecia um sonho distante para a dona Melanie. Pelos 3 meses eu nem dormia de noite mais, pensando. Estava um pouco aqui, um pouco lá. Eu pensei, quando agora que eu vou conseguir uma casa, né? O imóvel onde ela morava ficava em uma área de risco e foi destruído pelas enchentes de maio do ano passado. A água arrasou bairros inteiros em Mussum, no Vale do Taquari. A inundação alcançou 85% da área da cidade. Agora a dona Melanie está de casa nova. 71 anos eu nunca tive uma casinha assim. Esse é o primeiro bairro totalmente construído para abrigar quem ficou sem onde morar por causa da maior tragédia climática do estado. Dona Gema não esconde a felicidade ao mostrar para onde foi. Muito boa de morar, bairro muito bom. Tá feliz? Estou feliz, muito feliz. Para que o projeto saísse do papel, a Prefeitura de Mussum desapropriou um terreno e fez toda a infraestrutura. Desde o começo não foi fácil, desde a desapropriação do terreno, achar áreas seguras, porque nós tínhamos 2 problemas, tínhamos a questão do rio e a questão de deslizamentos, então são 2 questões que a gente precisa ter muita atenção. Para fugir do risco de novas inundações, Mussum está praticamente mudando de lugar. Bairros que antes ficavam perto de rios foram desocupados e a população transferida para pontos mais seguros. As 13 primeiras casas já foram entregues e são bem confortáveis, como essa aqui, ó. Tem sala, cozinha e 2 quartos. Outros 3 bairros iguais a este estão em construção. Até o final do ano, cerca de 100 famílias devem ser transferidas. Segundo o governo estadual, 332 casas temporárias foram entregues do Rio Grande do Sul. E a ponte, que liga Mussum a várias cidades do Vale do Taquari e a Serra, foi liberada para o trânsito de veículos neste sábado. A antiga estrutura foi arrancada pela força da correnteza. A reconstrução dessa ponte simboliza muito mais do que simplesmente uma estrutura viária. E sim também esse símbolo maior de reconstrução, de recuperação, de recomeço e um sentimento de recuperação também da autoestima e da confiança das pessoas com o seu ambiente.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou mais de 9 milhões e 600 mil reais, só para a ponte, além do que foi aprovado para a recuperação do Estado. O governo federal já colocou no Rio Grande do Sul dinheiro que já está no Estado, mais de 80 bilhões de reais, seja no auxílio às pessoas, como o auxílio reconstrução, seja nos programas para as empresas, seja no auxílio às prefeituras e ao governo do Estado. Seu Volmir e a mulher moram do outro lado da ponte e não perderam a inauguração. Questão de 5 minutos estava já no município aqui. Quando caiu a ponte, aumentou esse percurso? Sim, por causa que a gente tocou de fazer a volta por Roca, né, para vir até Mussum. Isso dava quanto quilômetros? Uns 40 quilômetros, em média, assim, mais ou menos. De 13 aumentou para 40 quilômetros. A vida ficou complicada. Isso ficou. Mas a gente venceu devagarinho. A lei que incluiu o feminicídio entre as modalidades de homicídio qualificado está completando 10 anos. No ano passado, mais de 1.400 casos foram registrados no país. Em São Paulo, uma mulher ligou para a polícia depois de receber ameaças do ex-marido e conseguiu escapar do crime. Os policiais chegaram antes do agressor, que foi preso em flagrante. Poliana tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, mas isso não o impediu de ir até a casa dela. Protetivo? Que eu tenho medo de protetivo, minha filha. Aliás, eu vou ir aí, vou quebrar suas duas pernas e seus dois braços. Desesperada, Poliana ligou para a polícia. Você está nesse local? Estou sim. E ele falou que está vindo aqui agora. E quem que é ele? O meu ex. Minutos depois, a polícia chegou e prendeu o agressor em flagrante na porta da casa da Poliana. Vira de costa. Põe a cabeça. Casos como o de Poliana reforçam a importância das medidas protetivas. A Polícia Militar de São Paulo dá suporte às vítimas através do programa Cabine Lilás. Em um espaço exclusivo para atendimentos de violência doméstica, policiais treinadas prestam atendimento humanizado. São policiais femininas que foram capacitadas, treinadas, juntamente aí com o DDM, Defensoria Pública, Polícia Científica, para poder juntar todas essas informações e estarem preparadas para lidarem aí com essas vítimas. O serviço funciona no Centro de Operações da Polícia Militar. Em um ano, foram mais de 6.000 atendimentos. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2024 foram concedidas mais de 578 mil medidas protetivas no Brasil. São Paulo aparece no topo da lista com quase 100 mil pedidos. Poliana relata o alívio que sentiu com o atendimento rápido da polícia. Graças a Deus conseguiram pegar ele, né? Pegaram ele aqui na pracinha, aqui embaixo, né? A gente tem que se valorizar em primeiro lugar, né? Porque se a gente não se valorizar, ninguém vai fazer isso pela gente, né? 3 a cada 4 mulheres relataram que já sofreram algum tipo de assédio no Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis, que analisou 10 das maiores capitais do país. Porto Alegre aparece no topo da lista. A Aline corre pelas ruas e parques de Porto Alegre há mais de 4 anos. No ano passado, foi vítima de importunação sexual e descobriu que outras mulheres enfrentam o mesmo problema. No dia que aconteceu comigo, eu já expus nas redes sociais e logo se massificou a informação. Mais ou menos hoje nós temos 30 mulheres, todas já passaram por assédio ou importunação sexual nos espaços de treino. São questões recorrentes. Porto Alegre registrou o maior índice de casos de assédio entre 10 capitais brasileiras incluídas na pesquisa. Aqui, 79% das mulheres afirmaram já ter passado por essa situação. Os espaços públicos são apontados como os mais inseguros. 64% das denúncias ocorreram em ruas e praças. Número bem acima da média nacional. Além de Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro também apresentaram altos índices de assédio, com 77%, seguidos por Goiânia, com 76%, e São Paulo, com 74%. Os menores índices foram observados em Belo Horizonte e Fortaleza, com 68%. A gente acredita que essa diferença importante que tem, né, entre Porto Alegre e as outras capitais dos estados brasileiros, muitas vezes é porque ou as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos e se negam a passar por esse tipo de situação, né, que às vezes em outros estados é entendida como normal, corriqueira,
mas também é importante a gente entender o fenômeno lá em loco, não é? O transporte público também é considerado um ambiente de risco, assim como bares e casas noturnas. O levantamento, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, também aponta medidas para combater o problema. Entre as soluções estão o aumento das penas para agressores, a ampliação dos serviços de proteção às mulheres e mais rapidez nas investigações dos casos de assédio. A gente quer ter um policiamento, uma segurança pública nos locais. Também ter mais mulheres nesses processos envolvidas, né, para o nosso atendimento, para a segurança pública. Acho que isso é bem importante, assim. A gente também está atrás de bons exemplos. Olha, o Ministério Público de Minas Gerais, por exemplo, lançou hoje uma campanha de combate à violência contra a mulher com ações de conscientização dentro dos estádios de futebol. A primeira ação da campanha foi no estádio do Mineirão, na partida de ida da final do Campeonato Mineiro. Além de atos no gramado, foram exibidos vídeos no telão para sensibilizar a torcida para o enfrentamento à violência doméstica. A campanha vai até novembro e tem o apoio dos clubes mineiros, Cruzeiro, Atlético e América. E veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Revelações inéditas da investigação do caso de Vitória Regina. Eu refiz os últimos passos da jovem de 17 anos. Esse é um dos lugares mais importantes. Aqui o corpo de Vitória Regina foi encontrado. Os suspeitos por trás do assassinato. Vingança ou crime passional? O drama da família que quer saber, afinal, quem matou Vitória e por quê. Exclusivo. A entrevista com a dona da creche, acusada de esquecer uma criança de 2 anos dentro do carro. Salomão morreu depois de passar 4 horas trancado no veículo. Em prisão domiciliar, ela conta pela primeira vez detalhes do que aconteceu naquele dia. Eu deixei ele acordado. Como eu desci e eu não lembrei, eu não olhei. A história da mulher que fez um peeling no rosto e acabou com queimaduras graves na pele. Ela precisa usar uma máscara 24 horas por dia e ainda deve passar por cirurgias. Como se prevenir em casos como esse? A gente foi conhecer o cachorro vira-lata, que se tornou uma celebridade na internet depois de aparecer nesse vídeo. Agora, será que o cara preta manda bem mesmo na pescaria? Vamos descobrir no próximo Domingo Espetacular. Depois do Paulistão 2025. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará estudam o uso de bactérias encontradas na Amazônia para criar novos medicamentos. Qual é a ideia? Produzir substâncias com potencial antibiótico e também para tratar o câncer. É do solo amazônico, especificamente do Parque Estadual do Tinga, que são recolhidos os materiais para análise. O preparo na coleta é um importante passo da pesquisa e requer atenção. Cada partícula importa. Esse grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará analisa as bactérias provenientes da matéria orgânica riquíssima da nossa região. A área de mata fechada a gente escolheu por causa da característica dela ser preservada. Por ela ser preservada, não tem interferência humana com a diversidade microbiana do solo. Apesar dos estudos ainda estarem em estágios iniciais, os resultados são promissores. Nós conseguimos, na nossa primeira descoberta, ver que tem muitas moléculas que são produzidas e são desconhecidas. As equipes envolvidas buscam, principalmente, substâncias medicamentosas capazes de tratar diversas doenças. Podem atuar como antimicrobianos, como antibióticos, antifúngicos, antitumorais. Da unidade de conservação, as amostras vão direto para o laboratório da UFPA. Um dos objetivos do processo estudado é agilizar o desenvolvimento de medicamentos. Atualmente, a média é de 15 anos para que eles cheguem até as prateleiras das farmácias. Nesse primeiro momento, o que a gente busca é criar esse banco. E aí, a partir desse banco, a gente consegue identificar aquelas moléculas que podem ser futuros medicamentos e, a partir daí, fazer estudos de biotecnologia. Além da alta tecnologia aplicada, o estudo busca aliar a pesquisa à ecologia e às práticas sustentáveis. Todo o sequenciamento genético das bactérias é feito aqui em Belém.
Depois, as amostras seguem para Campinas, no interior de São Paulo, para um complexo de laboratórios maior que um estádio de futebol, pertencente ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Nos próximos meses, se aprovadas, as bactérias entram em fase de teste com seres vivos. A seguir, os gols dos campeonatos estaduais por todo o Brasil. E veja também, idosa é resgatada de helicóptero depois que o carro dela ficou preso em um rio. Um aeroporto no Japão divulga a façanha de nunca ter perdido uma mala de passageiro sequer em 30 anos de operação. E o Jornal da Record foi lá conferir e embarcou numa viagem para descobrir qual o segredo desse desempenho. Quem já viajou de avião sabe que uma das coisas mais estressantes é chegar ao destino sem a mala. Não é para menos. Segundo o último relatório da Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas, 36 milhões de malas foram extraviadas em voos ao redor do mundo em 2023. Cerca de 6,9 para cada 1.000 viajantes. Vamos despachar a mala aqui, torcer para que chegue tudo direitinho. Nesta companhia, este processo é feito pelo passageiro, sem a presença de um funcionário. Do aeroporto de Narita, em Chiba, até o de Kansai, em Osaka, nossa viagem leva um pouco mais de 1 hora. Chegamos aqui, hora de recolher a bagagem. Nós recebemos autorização especial aqui do aeroporto para gravar a minha mala chegando. E olha só, ela está aqui. Prontinho. Quando vemos o cuidado com qual os funcionários tratam as bagagens, entendemos por que elas nunca se perdem. E não existe um treinamento específico para isso. Segundo o supervisor de bagagens, os funcionários apenas seguem as regras do bom manuseio. Carregam os itens com cuidado e, se encontram algum objeto mais frágil, entregam diretamente ao passageiro. Quando o número de malas não coincide com os dados do carregamento, imediatamente a equipe inspeciona o porão de carga do avião, o pátio e a sala de triagem. O esforço dos funcionários rendeu ao Aeroporto Internacional de Kansai, por 8 vezes, o prêmio de melhor aeroporto do mundo na entrega de bagagens. Estamos orgulhosos dessa conquista. Representa a soma do trabalho da empresa e de toda a equipe, diz o diretor executivo Bunoaru Lo. Esta passageira, que chegou de um voo de Los Angeles, disse que já teve objetos extraviados em viagens ao exterior, mas nunca neste aeroporto. Inaugurado em 1994, o aeroporto de Kansai foi o primeiro do mundo a ser construído totalmente sobre o mar. E o primeiro do Japão a operar 24 horas por dia. Este ano deve receber 37 milhões de passageiros, principalmente durante a Expo 2025, entre abril e outubro. Um evento internacional que vai receber visitantes do mundo todo. O local tem fácil acesso para cidades como Kyoto e Osaka e é escolhido por muitos estrangeiros que chegam aqui, inclusive brasileiros que escolhem essa porta de entrada para o Japão. E nada melhor do que viajar com a certeza de que as malas não vão se perder. Nos Estados Unidos, uma idosa foi resgatada depois de ficar com o carro preso em um rio. A guarda costeira americana foi chamada por causa do grau de complexidade da operação. Nessas imagens é possível ver o momento em que a idosa é içada pelos socorristas com auxílio de um helicóptero. Um homem também estava no veículo. Os dois foram levados para um hospital. A paixão pelo futebol aproximou e aumentou o amor de 2 casais. Amanhã, no clássico Corinthians e Santos, válido nas semifinais do Paulistão, eles estarão em lados opostos. E aí, hein? Toda a rivalidade dentro e fora de campo
você acompanha ao vivo, aqui na tela da Record, a partir das 6 da tarde. Mesmo antes de se conhecerem, eles dividiam uma paixão, o Corinthians. Sem dúvida, o fato da gente ser corintiano, dividir essa paixão, era assunto para conversar, pós-jogo, pós-derrota, pós-vitória. Fomos no estádio algumas vezes juntos. Palco de muitas conquistas, a Neoquímica Arena marca a história do casal. Uma ação organizada pelo clube levou Leonardo e Gabriela ao campo, onde a surpresa aconteceu. O que a Gabi sabia é que a gente ia entrar no intervalo. Falei lá para 40 mil pessoas, um discursinho pequeno lá, tudo, mas foi bem legal. E pedi ela em casamento. E foi mágico, né? Foi incrível. Eu sempre imaginei que seria numa arquibancada, num camarote, num jogo, numa coisa especial ali que envolvesse o Corinthians, eu já imaginava. Mas do jeito que foi, não tinha como. Nascer, viver e no Santos casar. A frase tradicional do hino do Santos Futebol Clube tem um significado diferente para Bia e Paone, um casal de torcedores santistas que se conheceu aqui nas arquibancadas da Vila Belmiro em 2021. A gente tem amigos em comum. E aí ele foi conversar com os amigos dele e eu estava lá com a minha amiga. Eu já era muito fanático, ela também, então a gente só uniu algo que era muito incomum e é mega necessário para um casal, né? A paixão pelo Santos é tão grande que os amigos sugeriram e o casal não teve dúvidas. Bia e Paone decidiram se casar no dia do aniversário do Peixe, em 14 de abril. Aí a gente correu atrás tudo do cartório e conseguimos o agendar para o dia do aniversário do Santos. De presente de casamento, o Campeonato Paulista, né? Na semifinal entre Corinthians e Santos pelo Paulistão, o amor vai entrar em campo. A rivalidade também. A Record transmite a partida decisiva entre Corinthians e Santos neste domingo, a partir das 6 da tarde, com exclusividade na TV aberta. E amanhã está chegando a hora, vamos falar mais sobre esse duelo. Corinthians e Santos começam as semifinais do Paulistão. Na segunda, será a vez de Palmeiras e São Paulo. 2 jogos com transmissões da Record. São 2 oportunidades para assistir ao vivo a esses confrontos de muita história e rivalidade. Os 4 mais fortes, os mais populares do estado de São Paulo. Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo disputam as semifinais do Paulistão. Quem vencer, avança, o que dá a certeza de que teremos outro clássico nas finais. Corinthians e Santos vão disputar amanhã uma das vagas. Eles já se enfrentaram neste ano pela primeira fase do estadual. Vitória corintiana por 2-1. Yuri Alberto foi o destaque, marcando 2 gols. Guilherme descontou para os santistas. Mas este é um clássico rico em personagens históricos. Pelé foi o jogador do Santos que mais fez gols no Corinthians. 50. Mais do que o dobro dos atacantes do Corinthians, Cláudio, Teleco e Neco, que também fizeram muitos gols. O clássico alvinegro é o mais antigo do estado. São 112 anos de rivalidade e goleadas históricas. O Corinthians fez 11-0 no Peixe no Paulistão de 1920. O Santos, 7-1 em 1932. A última semifinal que fizeram foi em 2019. O Corinthians levou a melhor depois da decisão nos pênaltis. No mesmo ano, aconteceu a última eliminação do Palmeiras numa semifinal de Paulista. Foi exatamente para o São Paulo, adversário de segunda noite. Os 2 times sempre fizeram jogos quentes. Alguns esquentaram até demais. Pelo Paulistão, o Palmeiras venceu 55 vezes e o São Paulo 70. Evair foi o jogador do Palmeiras que mais marcou nesse clássico. E Miller é o artilheiro do tricolor. O Palmeiras está devendo para o seu torcedor uma classificação jogando no seu estádio. Isso não aconteceu na temporada passada. É um time que está melhor do que o São Paulo. Mas o São Paulo entende, talvez melhor do que qualquer outro adversário em São Paulo, o time do Palmeiras. Ele sabe amarrar o time do Palmeiras. Você acompanha Corinthians e Santos amanhã, a partir das 6 da tarde.
Na segunda-feira, será a vez de Palmeiras e São Paulo escreverem uma nova história, às 9h30 da noite. O Paulistão na Record é garantia de emoção na sua TV. E assim como o Paulistão, alguns campeonatos estaduais já estão na reta final. Na primeira partida da decisão do campeonato alagoano, o Asa chegou a abrir 2-0, mas cedeu o empate para o atual tricampeão CRB. O título vai ser decidido no próximo sábado. Na semifinal do Sergipano, o Confiança bateu o Falcon fora de casa por 2-1 e pode até empatar na semana que vem, que avança para a decisão. O Atlético Paranaense venceu o Azures e avançou para a semifinal do estadual. Luiz Fernando marcou 2 vezes e comandou a classificação do Furacão. No Acreano, Vasco venceu a Adesg por 2-0 e segue na liderança da competição. Na abertura do campeonato amapaense, o Trem, o atual tetracampeão consecutivo, venceu a Portuguesa por 3-1. Em Boa Vista, o Monte Roraima derrotou o Atlético por 3-0 e segue em primeiro do campeonato roraimense. E no Rio de Janeiro, hein? O Flamengo está de novo na final do Campeonato Carioca. Vai ser a 7ª decisão estadual seguida do time rubro-negro. Jogando no Maracanã, o Vasco saiu na frente com o português Nuno Moreira. Mas Bruno Henrique empatou. E Luiz Araújo virou para o Flamengo com esse bonito gol. 2-1. O adversário do rubro-negro na decisão sai amanhã, da partida entre Volta Redonda e Fluminense. E em Minas, o Atlético goleou o América e ficou muito perto do título. O Galo contou com um pouco de sorte para construir o placar elástico. Primeiro, o goleiro Jori deixou a bola escapar no cruzamento de Guilherme Arana, 1-0. E ainda no primeiro tempo, de novo com a bola passando por baixo das pernas do goleiro, o Atlético ampliou. O zagueiro Lianco fez o segundo dele no jogo. E Rony transformou a vitória em goleada. 4-0 e uma certeza que vem da arquibancada. O Atlético pode perder por até 3 gols de diferença no próximo sábado, que ainda assim vai ficar com o 6º título estadual seguido. Decisão também no Rio Grande do Sul. O Internacional venceu o Grêmio na Arena do Tricolor. O primeiro do Colorado foi do colombiano Carboneiro. 3 minutos depois, Alan Patrick ampliou 2-0, placar final. O Inter pode voltar a ser campeão gaúcho depois de 7 anos de domínio do rival. O clube paraguaio Cerro Porteño tem uma semana para responder à denúncia de racismo contra o atacante da base do Palmeiras, Luigi. O prazo foi dado pela Conmebol, segundo informações de uma agência internacional. O Cerro Porteño vai ter que identificar o autor das ofensas, além de promover campanhas contra o racismo. O clube está sujeito a uma multa superior a 2 milhões de reais. O Palmeiras também pediu a expulsão do Cerro Porteño na Copa Libertadores Sub-20. Essas foram as notícias de hoje do Jornal da Record. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem Supertela com o filme As Agentes 355. Você não pode perder. Boa noite e bora para a próxima. Tchau, tchau.